Paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui no nosso quarto trimestre, no final mesmo do ano, graças a Deus, e com um tema maravilhoso dessa nossa lição do quarto trimestre, que é o amor na vida cristã. Nossa sala, ela alcança adolescentes de 13 e de 14 anos. Então, na nossa primeira lição, do nosso primeiro tema, na verdade a lição inteira vai falar sobre o amor. E o primeiro tema da lição é o amor de Deus na Bíblia. A nossa leitura vai estar em Deuteronômios, capítulo 7, do 7 ao 13. É uma lição que vai nos mostrar o amor de forma natural, o amor entre marido e mulher, entre filhos, entre amigos e também o amor de Deus. Nessa lição aqui, ela vai ver como era o amor no Antigo Testamento, como era o amor no Novo Testamento, visto através da Bíblia Sagrada. Na leitura bíblica, que é importante a gente sempre ler em sala de aula juntamente com eles, porque eles vão entender o que a palavra do Senhor quer nos trazer, através das Escrituras. Então, lá em Deuteronômio 7, do 7 em diante, diz o seguinte: Não nos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fossem mais numerosos do que qualquer outro povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizestes aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre o seu mandamento. E dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia. Prontamente lhes retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os atributos e o juízo que hoje te ordeno para cumprir. Será, pois, que me ouvindo esse juízo, os guardarei e os cumprirei. O Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e os teus cereais, e os teus vinhos, e o azeite, e a criatura das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra, que sobre juramento deu aos teus pais, prometeu dar-te. Essa palavra é o povo de Israel, o Senhor demonstrando a fidelidade, que o Senhor não os escolheu porque eles achavam que eles eram numerosos, porém eles não eram numerosos, pelo contrário, eles eram os menores, e o Senhor escolheu porque o Senhor os amava, e sob juramento dos pais, ou seja, o Senhor alcança as gerações vindouras, através desse amor, do amor de Cristo, A mensagem que a lição vem nos trazer está em Salmo 105:1, que diz: Agradeça a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e conte às nações as coisas que Ele faz. Então, sobre o amor, é muito importante a gente destacar, irmãos, dentro realmente da palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, Então, os próprios alunos, eles vão entender como era o amor de Cristo. Aqui, por exemplo, em Deuteronômio 7, do 7 a 13, a gente vê a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, mesmo com o povo que ainda não era fiel a Ele.
Então aqui a gente já vê a grandeza do amor de Deus pelaquela nação. Então o objetivo principal da nossa lição é explicar o conceito do amor de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, a gente vai ver como era o amor no Antigo Testamento, né? Vamos lá, o objetivo que a gente vai... Deixa eu dar uma virada que eu anotei aqui, algumas coisas. Olha só. Na orientação dos professores, eu coloquei assim, que a gente pode... o professor deve ensinar aos alunos que o amor verdadeiro não vem das pessoas nem dos interesses humanos, mas vem de Deus. E na presença de Deus é que a gente encontra o amor real. O professor também deve mostrar que com convidados e enfatizar. Isso é a leveza ao aluno da realidade do amor de Deus pela sua própria vida, entende? Vamos descobrir da nossa lição, a gente vê que o tema da lição é o amor. Todo mundo fala sobre amor, mas muitas pessoas sabem o que é, muito poucas pessoas sabem o que significa o amor. A Bíblia fala sobre esse assunto e até nos livros inteiro fala sobre isso. No livro a gente tem um livro especificamente sobre o amor, que é do Cântico dos Cânticos, né? Então a gente vai aprender junto com Deus e como demonstrar esse amor e como é o amor verdadeiro, o amor real. A gente fala que é muito fácil você dizer eu te amo, mas o sentimento do amar é totalmente diferente do sentimento que a gente tem, assim, o verdadeiro amor, né? No Antigo Testamento, como aqui a lição pede para que a gente veja, significava, era exerdes, que significava amor ligado à misericórdia, à bondade, à lealdade, favor dentre os relacionamentos. O exemplo desse é Boaz. Quando a gente vai ver a história de Ruth, a gente viu um homem que se sensibilizou com uma mulher que foi fiel à sua sogra. Ela perdeu os 2 filhos, a sogra dela perdeu o marido. No caso, Ruth também tinha perdido seu esposo e ela se encontrava numa situação difícil, a sogra de Ruth, naquele momento. Mas aí ela se disponibilizou a ser fiel ao Deus de Noemi. Então, por causa disso, Deus, através da vida de Boaz, resgatou a vida de Ruth. E esse amor foi um amor de reconhecimento. Ele teve compaixão da vida dela. Lá em Ruth 3:10, vocês podem levar em sala de aula e mostrar como foi esse amor. Na vida de José e Jacó, a fidelidade e a honestidade no Antigo Testamento, né? Que está lá em Gênesis 47, do 29 ao 31. A gente vai ver também no Antigo Testamento, o amor tinha que ser correspondido, né? Já no Novo Testamento, que é no tempo de Jesus, a gente vê outro tipo de amor ali, que existia 2 tipos, os mais conhecidos, né? No Novo Testamento, que é o filéu, que é o amor de amizade, afeto natural, retribuição ao que recebe. E é o amor que sentimos por um amigo, por uma família, né? Mas o amor ágape, esse é o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. É o amor que ama sem querer nada em troca, ele simplesmente ama. É esse amor que o Senhor vai, a partir de Jesus, ele vai começar a nos ensinar. Ele deixa no Novo Testamento como é que nós devemos amar. Só que no primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é que tem que ser o nosso cuidado. E o segundo mandamento diz ir ao próximo como a nós mesmos. A gente tem que ter cuidado para não inverter essa história. Para não pegar e colocar amar o próximo do que a nós mesmos e achar que porque eu estou amando o próximo, eu estou amando a Deus. Não.
o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E como é amar a Deus sobre todas as coisas? Obedecer os seus mandamentos. Deixar de fazer algo que vai desagradar ao Senhor é um sacrifício. E isso é amor a Deus. É você priorizar. Como assim, tia? Um amiguinho que eu amo quer que eu faça algo que não está dentro da vontade de Deus. Então isso significa que eu tenho que amar primeiro a quem? Se eu amar o meu amigo, não, eu estou amando o meu amigo assim como Deus amou, eu vou fazer o que ele está pedindo. O que a gente tem que explicar isso bem direitinho ao aluno, que não é dessa maneira. Sempre tem que estar em primeiro lugar o Senhor. Se aquilo está tirando o amor de Deus, então não é o amor. Amém? Deixa claro sobre esse amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai ver no Novo Testamento, a gente ainda vê Jesus ainda melhorando, né? Ficou mais difícil, porque ele diz: ame como eu amei. Ame ao próximo assim como eu amei vocês, dando a sua própria vida. Mesmo assim, se ele é o segundo testamento, o segundo mandamento, perdão. Deixa que o importante sobre esse amor, que tem, como a gente vai falar muito sobre ele, é deixar claro para o seu aluno, adolescente, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Nesse caso, o Novo Testamento vem recheado de amor, né? Aqui também fala que o amor que o Senhor teve pela criação, desde o início, desde o Éden a gente vê esse amor acontecendo, né? Quando houve a separação por causa do pecado de Adão e Eva, teve uma separação entre Deus e a humanidade. Mas aí a gente vê o amor de Deus ali, dando o seu único filho por amor da humanidade. Esse amor é desde a criação. Quando nada existia, ele fez com que a sua palavra veio a existir. A palavra do Senhor veio a existir, né? Então, sobre essa criação, quando na lição vem pedindo que a gente veja nessa questão sobre a criação, é bom a gente voltar lá em Gênesis, mostrar como foi um resumo. Na lição tem vários tópicos, né? Mas você pode fazer melhorando esse resumo. Eu fiz aqui, mas fica muito grande, então eu peço que vocês deem uma olhada no início de tudo, que aí a gente vai ver como o Senhor sempre foi fiel com a humanidade. Essa fidelidade, ela se estendeu e ela será até a sua vinda. O Senhor permanece fiel até o fim. Amém? Aqui também fala sobre, no próximo tema, né? Criados para estar em comunhão com Deus. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Que lição poderosa, gente. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço, né? Eu só conheço tendo comunhão. Eu só conheço tendo intimidade. Eles precisam saber que o melhor amigo deles é o Espírito Santo, que foi o Espírito Santo que Deus deixou na terra para ensinar, consolar, exortar. Ele é fiel, ele revela as grandezas de Deus para nós. Então nós precisamos mostrar a essas crianças a importância do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Aí a gente vai falar o que vai ficar naquela criança, né, é o que o professor está levando ali, o conteúdo que ele está levando e a dimensão. Quanto mais, professor, você levar da maneira simples, mais intensa, vai ficar marcado na vida do seu aluno. Amém? Então, na parte, nesse tópico 2, que diz criados para estar em comunhão, a gente pode levar quando Deus, no princípio, ele descia no final da tarde para ter comunhão com Adão e Eva. Ele imagina, e você bota ele para imaginar um Deus todo-poderoso descer no final do dia para conversar com Adão e Eva, né? Essa mesma comunhão ele quer ter conosco todos os dias. O Senhor, ele quer conversar conosco, ele quer conversar com você.
né? Você vai para o seu aluno, cada professor conhece a maneira de se chegar com seus alunos, né? Assim, quando eles começam a se interessar na aula, e você vai dando esse lugar pelo Espírito Santo, e você vai ministrando essa aula com intensidade, para que eles entendam. Falar sobre o amor de Deus é a coisa mais maravilhosa que nós podemos falar, porque ele é real, né? É um amor fiel, é um amor que é correspondido. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas eles podem falhar, um amigo pode falhar, mas o amor de Deus não, ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que eu seja infiel, o nosso Deus permanece fiel. Amém? Também tem um tópico sobre o amor de Israel, né? Onde a gente vai ver que o Senhor, apesar daquela nação ter feito tudo o que fez, o amor do Senhor permanece fiel com eles, né? E aí você vai levar para a sala de aula como é que Deus se revela para Israel, como é que Deus revela o seu amor para aquela nação. Traga para esse aluno a realidade de quem é Deus, a fidelidade do amor dele. Amém? Então, com a conclusão que nós temos aqui, o sentido do amor não é uma emoção, mas expressão comprometida em devoção. O amor de Deus por nós é de tal forma que ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. É muito importante saber que somos amados por Deus. Ele já provou o seu amor por nós. E você? Já abriu o seu coração para o amor de Deus? Pense nisso. Como é que os nossos alunos eles vão entender que eles se abriram para o amor de Deus? Você vai fazer ele pensar. Fala comigo, o que foi que você já deixou de fazer porque você amava o Senhor e sabia que entristeceu o coração dele? Aí vai se revelar que você está aprendendo a amar o Senhor. Amém? A comunhão com o Senhor é algo poderoso. Esse amor, ele vem no contato, né? Ele só vem no contato com Deus. E como é, tia, esse contato com Deus? É minha intimidade entre eu e ele. Aí você diz assim, quando você acorda de manhã, ou então quando você chega da escola e você decide parar um pouquinho, ir para o seu quarto sozinho e conversar com o Senhor, mas Senhor, eu fiz isso com a minha professora, ela se chateou e eu estou arrependido. Ou então é quando você chega e diz, ô Senhor, tá tão difícil isso aqui, eu quero isso, mas eu não posso por você. Tudo isso se é no relacionamento, na intimidade. A igreja é o lugar da gente adorar Ele, ou seja, a gente vai para dar adoração, louvor, mas a intimidade é no seu quarto, tá bem? Então, que sua aula, professor, falar sobre o amor de Deus é a melhor coisa, porque a gente sabe a dimensão desse amor, né? Você, professor, já deve ter tido várias experiências. Você pode compartilhar com seus alunos as experiências do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo me instrua e que seja uma bênção. Deus abençoe.